sou Delmir Carvalho, eu sou um produtor, sou apresentador do Empreendedor Mineiro. Está rodando toda sexta-feira às 18 horas no canal 12 da Claro e no canal do YouTube do TV Promove. A nossa ideia é trazer empreendedores para compartilhar conhecimento, oportunidades para vocês. Acho que isso é importante. Hoje nós vamos ter o privilégio de entrar no mundo do pregão eletrônico. No mundo do pregão eletrônico para você, empreendedor, para você, fornecedor. Elas vão passar conhecimento de como você estudar bem um edital, preparar para o edital. E para com essa pegada de preço. Comece a discutir seu nível de serviço, a qualidade do seu trabalho. Pense um pouco nisso. E elas hoje têm o caminho das pedras para você. Tá? Eu observo muito que a turma está preocupada com preço e acaba, esquema a sua margem e quebra. Tá? Eu tive a oportunidade de estar com empreendedores aí, que ele está escalando, vendendo, vão dar um zoom na empresa. Quanto você tem no estoque? Quantos que você tem no caixa? Quanto que você tem a receber? Quanto você tem a pagar? Quebrou. Então, é importante você estar atento. Elas têm muito para compartilhar com vocês, tá? Gostaria de agradecer a Júnia, a Paola, tá? E aí, a Júnia, quem que é a Paola? Compartilha com o pessoal, por favor. Primeiro eu quero agradecer muito pelo convite, pela generosidade da gente ter essa oportunidade de conversar um pouco sobre esse tema que ainda assusta um pouco, né, Delmir? Assusta porque as pessoas pensam, é tão distante, é tão longe, é tão difícil, é tão burocrático. E a ideia é exatamente desconstruir esse conceito e começar a fazer essa aproximação mesmo com os fornecedores e também com o setor público para que todo mundo contrate bem. Porque eu costumo falar que a licitação tem uma característica que é muito interessante. Quando ela é boa, é bem feita, correta e o parceiro fornecedor vem, executa bem o serviço, isso impacta diretamente na vida da sociedade. E o contrário também. Quando a coisa é ruim, aí Paola gosta de uma frase que eu falo, Paola, que às vezes eu falo assim, o asfalto que está na sua porta ou não está, depende de uma licitação. Né? Porque é um conceito muito distante, um procedimento muito burocrático e não é bem assim. E eu estou nesse caminho já há alguns anos. Minha formação é na área do direito e eu estou há 30 anos atuando com direito público. E nós percebemos que havia essa distância, né, entre o setor público e o setor privado e aí a gente começou a trabalhar nesse caminho. Eu já passei por vários órgãos públicos, fui procuradora de municípios, fui controladora, estive no Poder Judiciário por alguns anos. Então, a gente conhece bem como a máquina funciona por dentro, sabe dos problemas, sabe das questões, sabe também dos valores das pessoas que estão ali, da boa vontade, da dificuldade que elas têm e entende que é necessário que a outra ponta também se organize. Então, que o empreendedor também se capacite. E aí a gente começou a desenvolver esse projeto agora, tentando fazer, então, essa junção dos dois pontos dessa relação, que é comercial, mas que é uma relação que tem impacto social direto. Percebeu o que ela falou, gente? Experiência do lado do ente público. E ela está agora compartilhando com você, empreendedor, que é fornecedor de produto ou serviço, que está do outro lado da ponta. Olha a oportunidade desse mercado. Vocês têm noção do tamanho desse mercado? Nós estamos falando de mais ou menos 5.500 municípios no Brasil. Em Minas Gerais, 850, mais ou menos. E mais ou menos 10 mil órgãos públicos. Então, nós estamos falando de um mercado aí de gigante. Mais ou menos 15 mil. Olha, as demandas. Sim. É um mercado fantástico. Ô, Paulo, fala de você, faz favor. O órgão público, assim, ele compra, né, Delmir, falando da oportunidade, a gente costuma falar muito disso, ele compra de folha ofício a bateria de caminhão. Então, assim, oportunidade não falta e é importante a gente mostrar isso para o empreendedor. A oportunidade existe, mas que existem regras, né, existe um regramento, existe uma orientação para que ele faça isso da forma correta. Meu nome é Paola de Mello, eu tenho experiência com o setor público há pouco mais de 3 anos, tive essa experiência na última empresa onde eu trabalhei e pouco antes de eu sair de lá, eu tive a oportunidade de ir para um evento de network e quando eu explicava do serviço, né, eles me perguntavam, então você monta o processo pra gente? E aí eu tinha que explicar o serviço todo de novo e explicar que eu não montava o processo.
Mas aí ficou aquilo na minha cabeça. Falei, poxa, tem uma oportunidade aqui. E aí eu falei, poxa, vamos empreender em cima disso. E o empreendedor nada mais é do que vender em cima da dor de alguém, né? Então eu falei, pô, existe uma dor aqui, existe uma necessidade e eu sei montar o processo. Então a partir daqui vamos montar o processo para esse pessoal, trabalhando com consultoria hoje de licitação para o fornecedor. Então hoje eu estou com a Lupa é um trocadilho também com meu nome é composto, né? Paola Luísa. Então tem o Lu de Luísa e o Pá de Paola, Lupa. E tem também a questão de ser lupa mesmo, de procurar. E aí a gente tem como slogan encontrando oportunidades reais para pessoas e empresas. A minha formação é em gestão de recursos humanos, então a Lupa vem com essa vista de ser licitação e RH, porque entra com essa parte do RH de treinamento e desenvolvimento. Então, de trazer para a pessoa que está vendo a gente, para o empreendedor que está vendo a gente, essa parte de educação, dele entender que a licitação é muito importante, que é um mercado que pode trazer um ativo para ele, mas que ele também tem que ter alguns cuidados que são necessários para que ele forneça com segurança e evite as penalidades. Vocês perceberam? Rede de relacionamento. Fundamental. E é muito louco, né? Por que elas estão aqui? Vocês acreditam que eu fui apresentar um produto novo para elas, um produto que eu estou trabalhando no desenvolvimento dele ali, semana passada. Eu falei, puxa vida, gostei tanto do projeto de vocês têm que vir aqui para a TV. É assim que funciona, as oportunidades. E a Paola falou muito o seguinte, perceber uma dor e uma oportunidade. Acho que é por aí. E outra coisa interessante, você juntando a sua experiência de processos de licitação com gente. Uhum. E qualquer atividade tem que ter gente. Sim. Qualquer atividade tem que ter entrega. Qualquer atividade tem que ter processo. Sim. Então é interessante essa fusão de vocês. Fala um pouquinho desse projeto empreendedor de vocês, esse encontro de vocês. Elas têm uma química fantástica. Faz favor, compartilha com a gente esse achado aí. Paola é um achado mesmo. Eu até brinco assim, quem tem uma Paola tem tudo, né? Eu costumo falar isso. Não é, Paola? Eu vou falar isso. Você, quem tem uma Paola tem tudo. Porque foi um encontro muito interessante. Nós começamos a trabalhar juntas numa empresa, nessa empresa onde ela trabalhava, eu lecionava para eles em cursos fora de Belo Horizonte, inclusive, e nós viajamos muito juntas e começamos a perceber essas dificuldades. Falei, olha, não é só do público. Tem muitas empresas que procuram, que a gente precisa atender para fazer um recurso, para evitar que sejam penalizadas ou mesmo depois de penalizadas, para que tenham condições de apresentar uma defesa. E aí a questão jurídica ela é muito relevante, né? Porque mais do que vender, Delmi, sabe, para a administração pública, é importante que as pessoas se mantenham no negócio. A execução do contrato na administração pública, ela precisa ser muito cuidada, porque ela pode gerar uma penalidade e às vezes a empresa perde totalmente a oportunidade de vender para qualquer órgão do país. Então essas mais de 10 mil oportunidades se esvaem com uma penalidade de um único órgão, um único contrato. Então a gente começou, e aí a gente tomando um café um dia lá em casa, a gente falou assim, por que a gente não começa um projeto que envolve então essas duas partes? A minha experiência no setor público, a sua experiência no setor privado, e a gente possa atender e ligar essas duas pontas, capacitando os servidores públicos, capacitando os fornecedores, atendendo os fornecedores, dando esse respaldo jurídico para eles na medida em que eles necessitarem. E aí a gente montou um projeto. Tá aí. Assim, a Ju, eu vi que ela não falou muito dela, mas vou aproveitar que ela soltou essa frase, que ela sempre solta. A Júnia, eu falo que a gente se complementa. E eu gosto muito de falar isso. É muito engraçado como que a gente se complementa. Isso num raciocínio, às vezes, das coisas. Eu olho para ela e é como se ela já soubesse a frase que eu ia dizer e aquilo ali também se complementa e isso é muito legal. Porque a gente trabalhou junta durante um período de quase 3 anos, né? Onde eu tive essa experiência com licitação. E fora a licitação, eu trabalhava nessa empresa com capacitação. Então, eu fazia a montagem dos cursos, onde os professores iam e tal. Onde veio também a experiência ali da nova lei de licitação, entendendo o outro lado da moeda, de quem monta o processo, de quem faz ali a montagem de um estudo técnico preliminar, de um edital, qual que era o problema ali que estava acontecendo, enfim. E a gente discutia muito sobre isso.
E aí, quando eu saí dessa empresa, decidi empreender e tal, já tinha um tempo que eu não via a Ju e a gente combinou um café pra gente matar a saudade mesmo. E aí veio a oportunidade desse projeto, eu já tinha mais ou menos isso montado na cabeça, mas não tinha saído ainda do papel, porque a pessoa que faria comigo não poderia naquela época, enfim, horários diferentes, não daria certo. E aí, quando a gente montou o projeto, que a gente fez a primeira vez, falei, Ju, você tem noção? E a Júnia, assim, ela é uma pessoa incrível, é uma mãe maravilhosa, é uma tutora de pets, maravilhosa também. E assim, é uma pessoa que tá ali sempre para me apoiar. E ela gosta de ver o crescimento, o desenvolvimento, onde aquilo vai dar. Então a gente não fica parado no tempo. A gente está sempre atualizando, não só porque a nova lei também sempre se atualiza, né? Mas porque a gente também se atualiza. Então a gente vem trazendo ferramentas, tecnologia, IA, né? Vem mostrando para o servidor e para o fornecedor que existem possibilidades dele trabalhar de formas mais simples, que vão automatizar o serviço deles e que pode gerar mais renda sem que ele precise ficar ali 100% no operacional, né? Pensando mais na questão estratégica do negócio dele, né? E a partir desse encontro, desse café, um dos desdobramentos foi o podcast, que é o Licita, mas não complica, que é exatamente tem né, com ele a intenção de unir essas coisas e ainda chamar a sociedade civil para entender também desse processo, para fazer o controle social, para participar, entendendo para onde, por que que tem, ou por que que está faltando um remédio na farmácia que eu preciso, né? Por que que o asfalto não chegou? Por que que a escola está parada, a reforma da escola? Qual que é o motivo? Por que que o trânsito está tão ruim na cidade de Belo Horizonte? Entender um pouco dessas relações que são estabelecidas entre o poder público e o poder privado e as consequências objetivas disso dentro da sociedade. Né? Em um caso recente, né, que a gente estava discutindo, inclusive, a compra de uniformes. A gente teve um caso recente em que não foi comprado, ano passado, né, Ju? Ano passado. Ano passado, e não foram comprados os uniformes para as crianças. Houve uma falha de planejamento. Uma falha no planejamento. E os uniformes foram adquiridos e a programação de entrega era posterior ao mês de agosto. Ou seja, um semestre letivo inteiro sem as crianças terem acesso ao uniforme. Uma compra pública que não deu certo, um fornecedor que não conseguiu fornecer, né? E a consequência grave, porque as crianças ficaram sem identificação. Eu preciso dar alguns cortes de tudo que vocês falaram aqui. Primeira coisa, gente, percebeu essa questão de rede de relacionamento? Percebeu sem identificar uma oportunidade no mercado que a Paola identificou, mas ela teve um suporte técnico da parte jurídica? E é importante essa química, eu estou falando da química delas, que eu tive a oportunidade de ter a reunião com elas, eu estou aqui com elas hoje, é como que isso funciona. E é um ganha-ganha. Eu acho que nós estamos juntando habilidades para poder entregar para o mercado. Eu acho que é por aí, tá? E outra coisa, gente, é que no momento que você fala de órgãos públicos, falta muito a questão de planejamento. E pelo motivo que vocês têm know-how do processo, vocês conseguem visualizar essa condição de. E por outro lado, provavelmente esse pessoal que não entregou o uniforme foi preso. Não viu o processo, mas provavelmente esgoelou no preço e não tinha condições de entregar. E olha o que é o feedback que ela deu para você, empreendedor. Quando você entra para ganhar, meu caro. Eu vou entrar para poder só colocar o pé lá. Não, você vai quebrar. Se você julgar o preço lá embaixo, você vai quebrar. Então, entra de uma forma organizada, busca informações e busca consultoria em quem tem know-how. E outra coisa que a gente observa é que a maioria dos empreendedores é por necessidade e não por oportunidade. Aqui nós estamos falando de oportunidade. Sim. E se você fizer um bom trabalho no órgão público, você vai estar qualificado. E várias licitações, primeira coisa que pergunta é qualificação. Você já toma bomba na largada. Se você vai fazendo um bom trabalho, você pode ir escalando a sua empresa. Agora, na hora que você entrar e ver o edital todo, vê se você tem condições de entregar.
que o que está escrito, o que está no contrato, tem que ser entregue. A gente Qualidade, quantidade, prazo. Não é de outra forma. Não. Por favor, Paulo. A gente fala muito que o edital é a regra do jogo. Eu falo que é o coração e a Ju fala muito sobre isso, que é a regra do jogo. E eu falo que é o coração do processo. Então, edital tem que ser analisado com detalhe. Não dá para simplesmente ler por cima, participar do processo e achar que já entendeu tudo que está ali. Às vezes tem uma exigência específica, às vezes é um documento que precisa ser autenticado em cartório e enviado por envelope lá para o órgão. Será que eu vou ter tempo hábil para enviar isso? Mas eu não li o edital completo e eu participo do processo e aí acontece uma coisa que é ganhar, mas não levar. Edital não é para ler, é para estudar. E outra coisa, cabe a você até questionar alguma coisa do edital. Sim, muito tem prazo importante. de recurso. Sim. E nesse prazo de recurso, elas vão te ensinar como é que faz isso. Nesse prazo de recurso, você tem condições de questionar o ente público. Às vezes a especificação não está bem detalhada. Sim, eu perfeito. falo muito que uma boa compra começa pela origem dela. Se ela tiver a especificação bem desenhada, vai acontecer. Se ela tiver torta... E a gente tem uma questão, Delmi, que é muito oportuna quando você fala sobre estudar o edital, que é o seguinte, como o edital ele não tem um padrão único, os órgãos têm autonomia e isso é importante porque cada um tem o seu processo, tem algumas medidas administrativas, procedimentos internos que são diferentes dos demais, usam plataformas que são diferentes, porque nem todos os órgãos vão usar uma plataforma pública. A lei é a mesma. A lei é a mesma. Eles têm a prerrogativa do processo. Isso, exato. E aí eles podem, por exemplo, usar uma plataforma privada, né? Não tem nenhum problema quanto a isso. Por isso que cada edital é um. Tem que ler com atenção, a atenção começa aí. Então, existem regras que são próprias do órgão que está licitando. E isso fica ainda mais destacado quando a gente pensa, por exemplo, no Sistema S, que é um grande comprador e tem regramento próprio. Segue as linhas gerais, os princípios constitucionais do artigo 37 para as contratações públicas, mas eles têm especificidades que estão constantes do edital deles. E aí, se você, como a administração ela compra de tudo, como a gente comentou aqui, muitas vezes é impossível se conhecer todos os produtos que existem no mercado. Então, às vezes, o edital ele sai com falhas, sejam falhas procedimentais, sejam falhas técnicas. E aí é fundamental que quem tem interesse em participar se organize para fazer o que nós chamamos de impugnação ao ato convocatório. Porque essa impugnação, primeiro que ela tem prazo, ela deve ser feita até 3 dias antes da data prevista para a sessão. 3 dias úteis, importante lembrar. E aí, sempre úteis, todos os prazos da lei, muito bem lembrado, todos os prazos da lei 1433 são tratados em dias úteis. Então, ele tem esse prazo para que ele, então, informe a administração o que ele aponta naquele documento e a administração tenha prazo para responder e ele, então, verificar se ele vai ou não participar. Porque faz toda a diferença. E, às vezes, acontece uma contradição, por exemplo. No corpo do edital está dito que a entrega vai ser centralizada num almoxarifado localizado na Rua X. Tem um documento que vem anexo ao edital chamado termo de referência, que é onde as especificações técnicas são mais completas. Nesse termo, por um erro, está escrito que a entrega deve ser realizada nas 32 unidades de educação do município. Isso muda tudo. Custo logístico é outro, né? Exatamente. Inviabiliza totalmente. E aí você percebe que essa contradição pode ser, ela precisa ser esclarecida para que a gente perceba o seguinte: 32 lugares diferentes para fazer essa entrega, eu não tenho interesse nesse contrato, não consigo fazer. Por conta do horário, tem um horário limite, então eu não consigo. Agora, se for no almoxarifado central, eu consigo. Então, você precisa provocar a administração no prazo legal, para que a administração, então, possa corrigir essa anomalia e, eventualmente, você decidir participar ou não daquele processo. Né? Pela experiência de vocês, como é que estão esses órgãos públicos na hora que você fala de sistema de capacitação de gente? É só os grandes órgãos, as grandes prefeituras que estão bem estruturadas? Ou como é que está isso, pela sua experiência? Eu acho que é uma conversa interessante para a gente ver
Como é que está a capacitação desse pessoal na ponta, né? Olha, a gente fala muito sobre a necessidade de se capacitar, né, Ju? A gente vê que alguns ainda são um pouco resistentes com a questão da capacitação, ou às vezes tentam capacitar ali dentro do próprio órgão mesmo, com consultoria, enfim. Eles até buscam conhecimentos e a gente vê que tem gente dentro da equipe querendo fazer a diferença, querendo fazer o correto. E a gente sempre fala da importância disso, mas eu, pelo menos, quando a gente estava ali nessa parte de capacitação, eu vi um pouco de resistência quanto a isso. Eu percebo que o gestor público, e aí eu vou fazer um destaque para a questão do gestor que foi eleito, né? Muitas vezes ele chega àquele cargo e ele não entende o problema, ele não entende o fluxo daquele processo. E às vezes ele tem dificuldade de entender que capacitar o servidor não é custo, é investimento. E capacitar o servidor significa proteger a si mesmo, porque todas as medidas, todas as ações que forem desenvolvidas por aqueles que estão ocupando o cargo e respondendo a você, podem fazer alguma coisa muito errada e isso resvalar até no seu CPF. A responsabilidade é dele, né? Exatamente. Mas você não acha que está faltando um pouco? Eu falo muito que essa questão política deveria passar por processo de profissionalização, de capacitação. E acho que deixa muito a desejar que os caras estão entrando sem ter noção de onde estão. Nunca tiver experiência de empresa, nunca tiver experiência de nada, estão entrando. O famoso um cotô para um covô, né? E acho que isso tudo prejudica sempre, isso não é agora, tá? Eu estou perguntando a vocês até para a gente ver que grau que nós estamos hoje. E aí a gente percebe, por exemplo, no Poder Judiciário, nos órgãos federais, a gente percebe uma certa capacitação mais continuada, mais responsável. Você tem quadro dedicado, é diferente de uma prefeitura que entra o secretário amigo do amigo. E aí nos municípios isso fica um pouco diferente. E às vezes a gente tem muitas queixas durante as capacitações no que diz respeito à quantidade de servidores. E aí a gente até brinca porque a lei fala em segregação de funções. E aí eu falo que tem órgão que criou um princípio que é o princípio da agregação das funções, né? Que é um princípio que não pode ser utilizado, mas na prática. Então a gente tem essa dificuldade. E muitas vezes o servidor que está ali tem uma rotatividade muito grande. A gente percebe isso também nos municípios, uma rotatividade muito grande das pessoas que estão nessas funções, que são funções extremamente importantes. E a maioria, no caso dos órgãos federais, são funcionários de carreira. São funcionários de carreira. E alguns dos órgãos do município é contrato. Isso. Aí fica mais complexo. Mais complexo. E aí, assim, o que a gente percebe também é que, apesar deles quererem muito acertar, eu falo isso, a esmagadora, absoluta maioria dos servidores é honesta, é correta, mas não basta, porque licitação e contratos públicos tem um viés técnico que demanda estudo. Não é que só advogado tem que fazer, não é isso. Mas tem que estudar, porque as coisas, além de tudo, elas evoluem. Nós fizemos um episódio do podcast no final do ano, onde a gente brincou que a gente fez algumas previsões, né, Paula? Exatamente. A gente fez a análise do ano e fez algumas previsões. Lá a gente comentou muito sobre isso. Olha, como que ao longo do ano de 2025 a lei sofreu alterações, e alterações extremamente importantes. Nós tivemos no final do ano a edição de uma lei que trouxe um marketplace para dentro da administração, o E6. Então você pensa nisso, o SIX, o que é isso? Que até então a gente nunca tinha trabalhado com isso. Quer dizer, e aí, se o servidor não está atualizado, se ele não está acompanhando, olha o risco. O risco é para todo mundo. E a gente fala também que as pessoas tomem cuidado com as promessas, né? Tem muitas promessas dentro desse mercado de licitação. O SIX mal saiu, ele ainda não tem regulamentação, né, Ju? Ele ainda não tem regulamentação e já tinha gente vendendo curso para o SIX. Falei, gente, mas vender curso para o SIX como? O SIX ainda não tá estabelecido. Como?
a lei está ali, estabeleceu que vai ser um marketplace e tal, mas não tem regramento ainda, não tem nada. Fala um pouco mais desse SIX aí. Muito interessante. Isso vai ser a nível nacional. Isso. E todos os processos vão passar por dentro desse sistema. Processo de mercados fluidos apenas, né, Ju? Não, agora abriu, né? E pela, a ideia era que fosse só os legislação vai mercados ter que fluidos, ser o regulamentado. E qual o credenciamento. prazo para poder colocar? O prazo, a gente sabe que o prazo não é fatal, né? Então, a gente acredita que agora, ao longo desse ano, a gente vai ter vários procedimentos, vários regulamentos, tratando especificamente porque ele ficou muito amplo. A redação que veio é muito ampla. Mas já tem um sistema desenvolvido? Alguém já desenvolveu ou está... Está desenvolvendo. Está igual a reforma tributária? Vai acontecer isso, vai acontecer espera aí. É por aí, isso mesmo. Eu estou estudando e acompanhando ela. Então, vai acontecer isso, espera aí. O que a administração pública, ela sofreu durante os últimos 30 anos? Mudanças brutais em termos de procedimento e em termos de virtualização, digitalização dos procedimentos e tal. E aí, recentemente, foi instaurado um procedimento chamado Contrata Mais Brasil. Esse, que foi muito legal, né? Que tem como objetivo, e aí ele nasce para atender MEI, tá? Pequenos serviços que a gente tem uma dificuldade enorme de contratar, porque o processo licitatório, ele ainda é burocrático. Ele ainda é burocrático. E aí, às vezes, eu precisava trocar a chave da fechadura. Mas essa questão do MEI ali tem um limite de valor baixo? Tem um limite de valor. Tem alguns serviços que podem ser. Que aí você não precisa passar por N coleta de preço, um só é suficiente para atender aquela emergência. Então, o padrão é essa daí. É esse daí. E aí, você se cadastra lá. Quando aparece uma oportunidade, você está acompanhando, você vai lá, manda seu preço. Se ele for o melhor preço, você vai ser contratado para executar o serviço da troca da fechadura, tá? Nesse caso, não tem uma pré-qualificação. Ele precisa se cadastrar. Isso, ele precisa se cadastrar. Se você é capaz ou não, vocês não estão discutindo isso. Porque parte da premissa que você colocou a digital, você tem capacidade. E como o valor é um valor pequeno... E é um serviço de menor porte, não é um serviço complexo, né? Então, é possível você fazer essa contratação lá. E no SEI, vai ser qualquer tipo de serviço ou só vai... No SIX? No SIX. A ideia qualquer tipo de serviço? Que for passível de padronização. Uma concorrência, a tomada de preço vai rodar nele também? É um pouco diferente. Lá a gente vai ter as contratações que são mais padronizadas. É o que está no pregão. O que você tem no pregão hoje provavelmente vai migrar para essa plataforma. Mas lá no SIX, a ideia é que a gente tenha para alguns mercados, como por exemplo, mercado da construção. Porque aí na lei a gente já tinha uma alternativa. Tá? Que era fazer um credenciamento através para atendimento dos mercados fluidos. Então, o inciso falava assim, o credenciamento, ele não é um processo competitivo, ele é uma inexigibilidade de competição. Por quê? Porque eu já tenho ali os meus padrões. Então, lá no artigo 40, a gente tem as possibilidades dessa contratação por inexigibilidade através de credenciamento. Vou te dar um exemplo clássico. Eu sou município, eu fixo o preço da consulta. Eu falo, eu vou pagar a consulta pela tabela SUS, tá? Você é médico? Então, comprova para mim que você é médico, cadastra, traz aqui e eu vou redistribuir a demanda e te incluir na execução desse serviço. E aí a gente tinha lá outras possibilidades de credenciamento. Entre elas a do mercado fluido, que é esse mercado que por condições ou preço, porque aí tem a questão das condições que às vezes a gente não considera tanto, ou preços, ela tem uma flutuação muito grande e aí eu posso contratar colocando a oportunidade lá e a pessoa se credencia, tendo os documentos em ordem, ela vai me fazer aquele fornecimento. E agora o SIX veio para abrir mais um inciso do artigo 40. E aí abre mais a possibilidade desses mercados que são mais padronizados e que a gente tem uma demanda muito grande, que a gente precisa de um atendimento mais rápido. O uniforme vai entrar nele, né? Vai ser por aí. Provavelmente uniforme. A gente espera que medicamentos que já estavam insumos de informática. Isso está sem previsão. Ela vai voltar aqui para poder falar isso para a gente. Isso. Calma aí. Deixa eu regulamentar que a gente volta. Aqui, me fala um pouco. Uma grande dor do empreendedor é precificar. Qual é a pegada sua? Qual a estratégia sua de precificar? Porque eu sei que tem um momento que você está fazendo um produto customizado para aquela empresa. Aquela empresa te procurou,
estou com esse edital aqui, me ajuda aqui. Qual que é a estratégia de vocês aí na precificação? Olha, para precificar, eu acho que é mais fácil falar primeiro como que a gente orienta o fornecedor a precificar para participar de um processo. Depois eu volto e conto um pouquinho da lupa aí nesse processo de precificar o próprio serviço. Para a montagem do processo, a gente conta para o fornecedor o seguinte: não é só jogar o preço e dar o lance, porque aquilo ali pode gerar para ele um grande prejuízo. Então a gente conta para ele o seguinte: dentro desse processo de montagem da sua proposta, você tem que incluir água, luz, internet, estrutura física como um todo, equipe, tudo aquilo que você vai gastar ali antes da entrega desse processo, para a gente saber qual que é o preço ideal e qual que é o preço mínimo que a gente pode chegar para ganhar aquele pregão, aquele processo. Mas dentro da nova lei de licitação, tem uma cláusula, né, Ju, que fala o seguinte: a gente quer contratar aquilo que seja apto a gerar o melhor resultado. Isso, artigo 11. Artigo 11. Então, não é sempre o menor preço. Então, eu conto para o cliente o seguinte: você não precisa baixar muito o seu preço, porque pode acontecer da empresa que está ali jogando o preço no chão não ter a documentação. Ou simplesmente ter jogado muito abaixo do preço de mercado e não conseguir entregar o que ele está se propondo a entregar, por conta do frete, por conta da estrutura dele em si. Então, o pregoeiro ali, ele vai eliminando, vai por eliminação até chegar em quem possa fornecer. Já houve caso dele chegar no 15º lugar ali e receber o produto do 15º lugar, porque todos os anteriores tinham uma questão documental, uma questão de preço, uma questão de frete, uma questão de estar em outro estado e falar: isso não é viável para mim. E isso é importante, isso que eu ia falar. Lembra da leitura do edital? Lembra das 32 unidades ou uma entrega no almoxarifado? Isso tem que ser computado. É importante que a empresa, na hora de fazer a precificação para mandar a sua proposta, que ela entenda o seguinte: não é só o produto. Tem toda essa logística, tem todo esse trabalho, tem a questão da estrutura, tem a questão de garantia, muitas vezes, que ele precisa ter. E ele precisa, inclusive, ter certeza de que ele vai conseguir fazer aquilo com qualidade para não ser empresa de um contrato só, que é a nossa luta, né? A gente não quer que as empresas sejam empresas de um contrato só. A gente quer que elas fiquem no mercado. E aí, a gente também tem uma dica, né, para quem é fornecedor, para quem está começando com esse trabalho junto aos órgãos públicos, que os órgãos, eles divulgam, na maior parte das vezes, no próprio processo de contratação, os preços estimados para aquele item. Que aí você tem um preço de referência. Aí você tem que voltar para dentro para você fazer detalhar a sua precificação. E ver a possibilidade. Todos os custos envolvidos. É o que é a dificuldade do empreendedor. Isso. E outra coisa também, uma outra possibilidade para entender um pouco mais desse mercado, entender o frete, entender todas essas condições, é que existe um portal, que é o Portal Nacional de Contratações Públicas, PNCP, que tem acesso irrestrito, livre, sem cadastro, e ele tem lá todas as contratações que estão sendo promovidas pelos mais de 10 mil órgãos públicos. Então, você pode também começar a fazer um estudo, uma pesquisa sobre o seu produto. Você pode filtrar lá e achar o que você precisa. Dentro do seu produto, da sua especificidade, do seu serviço, aquilo que o mercado está sinalizando como viável. Isso também é importante. E ele dá para verificar também a sazonalidade, quando que compraram pela última vez, quanto que gastaram com aquele tipo de produto ou serviço, isso também é muito viável para o fornecedor. E é interessante que você, como empreendedor, tem que conhecer sua cadeia produtiva. Exato. Porque, igual você falou, não é ser fornecedor de um contrato. E outra coisa, não adianta você ver um punhado de editais na sua frente e querer vender tudo. Não existe isso. Foca. Isso. Porque aí você vai dominar a sua cadeia. Agora, chega onde que eu estou querendo aí. Na lupa, fala né? Você. Olha, na lupa, inicialmente, foi muito difícil também para mim precificar. No meu caso, assim como a gente fala para o fornecedor, para ele ter uma consultoria para orientar ele, eu contratei uma consultoria. Então, eu precisei de uma consultoria, isso eu falo para o empreendedor, para ele procurar um Sebrae, para ele procurar um CDL, para ele procurar um órgão que vai poder dar para ele esse suporte, para que ele analise dentro da estrutura dele ou da estrutura que ele quer ter,
quanto que ele deve cobrar ali dentro do serviço dele. Inicialmente eu comecei cobrando muito barato, porque eu não tinha cliente. Eu falei, não, eu vou cobrar baratinho. A questão de você não tinha noção também de tamanho do mercado. Isso. Vou cobrar baratinho porque eu preciso de cliente, eu preciso de quem fale bem do meu serviço. E aí aquilo ali começou a me gerar um certo prejuízo, mas não foi só um prejuízo financeiro, foi um prejuízo físico. A Ju sabe bem disso. No ano passado eu comecei a empreender, tem quase um ano, né? Eu passei mal de todas as formas possíveis, assim, de prisão de ventre a crise de enxaqueca. Então, foram várias questões, e aí eu falei, poxa, eu preciso melhorar isso aqui, eu vou ter que estruturar de novo. E aí tive que estruturar o negócio todo de novo, fazer o planejamento estratégico, voltar ali no meu planejamento, na minha estrutura de negócio e falar, não dá para cobrar só isso. Então, aí sim eu falei, poxa, aqui tem que ter meus custos, da mesma forma que eu falo para o fornecedor. Tudo bem, a minha estrutura hoje não é tão grande, mas eu preciso garantir aqui que as minhas contas estejam pagas. Então, esse valor aqui hoje me atende. E aí eu cheguei no meu valor para cobrar ali para o cliente. E eu falo valor é diferente de preço. Sim, exatamente. Não, e outra coisa também, uma coisa é você orientar alguém para um processo de 5 mil, outra coisa de 100 mil. Sim, é muito diferente. É diferente, você a tem responsabilidade que ter esse é outra. Que vai te dar dedicar um tempo maior. Agora, por outro lado, sabe o que aconteceu com você? É o processo de crescimento da gente. Nós precisamos disso, para criar repertório e para criar aprendizado, passa por essas etapas aí. Sim. E vai sentir dor de barriga mesmo, faz para pacote. Mas aí você vai ter o quê? Hoje você tem segurança para poder sentar com o cliente e determinar essas questões. É por aí que funciona. Que a segurança até do próprio empreendedor, porque eu acho que quem vem do CLT, e agora eu falo numa experiência minha, tá, gente? Quem vem do CLT tem ali alguém orientando ele a fazer as coisas e o preço já está pronto. Você só tem que aplicar. E tá tranquilo. Mas na hora que você sai de CLT e que você pensa assim, caraca, se eu não trabalhar, eu não recebo. Se eu não fornecer o meu serviço, o meu produto ali para alguém, eu tô perdendo dinheiro, porque meu material tá no estoque, porque o meu conhecimento tá só na minha cabeça. E aí? Eu tenho minhas contas para pagar, eu tenho minhas coisas para resolver. Quem tem família, eu tenho meus filhos para alimentar. E aí eu acho que bate um certo desespero, né? E aí, nesse processo, eu sou muito feliz e muito grata pelas pessoas que estão no meu caminho. E a Ju, assim, faz muito parte disso. Porque é uma pessoa que coloca meu pé no chão e fala assim, não, calma, respira, nós vamos dar um jeito. E é literalmente isso, a gente veio conversando sobre isso hoje mesmo, né, Ju? Calma que nós vamos dar um jeito, vai dar certo. Isso é parceria boa. É parceria boa. Todo mundo ganhando, todo mundo construindo. E é isso aí, a vida é isso aí, é parceria boa, é construir. Tá? E assim, a gente foi evoluindo. A Lupa hoje tem uma estrutura bem interessante, tá bem organizada. A gente tem a apresentação, né? Fui aprender também como vender, eu descobri que eu não sabia vender, eu sabia fechar. Sabia fechar a venda bem, mas eu não sabia vender. Porque vender exige que você tenha controle dos números, controle dos gastos e que você também tenha um funil de vendas. Como que você vai captar, quanto você vai captar para chegar em quanto você vai vender, em quantas pessoas você vai chegar ali na fase final para, de fato, fechar essa venda e aquilo ali virar um ativo. E outra coisa importante que eu vejo alguns empreendedores não levando em consideração, no momento que vou buscar o mercado, vou puxar a demanda, eu tenho capacidade de produzir? Eu tenho capital de giro para produzir? Eu tenho um mercado fornecedor. Eu observo muito essa falha do mercado fornecedor, nessa ansiedade de impulsionar e acaba não consegue. Frustra, né? É muito sério isso. Eu falo que assim, a gente não aprendeu ao sair do ensino médio ou ali dentro do ensino fundamental, onde a gente passa 9 anos da nossa vida, acho que são 10 anos, né? 10 anos ali no ensino fundamental e a gente não teve uma aula sobre economia. A gente não teve uma aula sobre planejamento estratégico. Parte de finanças, o controle financeiro. Gente, coisas simples, especializou às vezes, em gente. E coisas simples de separar o que é da empresa, o que é do isso privado, porque isso é fundamental. interessante que, pelo motivo que eu sou professor no curso de administração, a gente passa por isso tudo com os alunos.
E é interessante que às vezes eu falo com eles, isso aqui que você está aprendendo, você vai colocar ali, ó, calma aí. E aí você tem a visão sistêmica. Sim. Indiferente da profissão, tem que passar por essa pegada. Sim. Perfeito. Se você não teve oportunidade ali, busca. Igual o que aconteceu com você aí. Você conseguiu alavancar seu negócio no momento que você falou, peraí, eu tenho que me organizar, eu tenho que ter um planejamento. O planejamento é a lápis, tá? Para você desmanchar depois e colocar outras falas lá. Não é eterno. E assim, eu acho muito interessante quando a gente conta com parcerias estratégicas. Porque eu tenho uma frase que não é minha, mas eu também não sei de quem é, que fala o seguinte, você não precisa saber tudo, mas você precisa ter o contato de quem sabe. Então, assim, você tem o contato de quem sabe? Rede de relacionamento é fundamental. Você tem o contato de quem sabe? Fundamental. Uma coisa que você demoraria 3 anos, às vezes, para aprender, 5 anos para aprender na faculdade, você aprende com uma pessoa, às vezes, numa mesa de café. Isso é curva de aprendizado. Maravilhoso. Curva de aprendizado é com o tempo. Agora eu gostaria que vocês falassem pra gente do podcast Licita. A gente podcast, eu tive a oportunidade de acompanhar o último delas, foi Reforma Tributária, top. Fala um pouco, como é que foi, como é que surgiu. Você tem um canal do YouTube, bombado. Gente, a gente não tá só no YouTube não, tá? A gente tá no YouTube, no Spotify, no TikTok, no Instagram. A gente tá em todas essas plataformas aí com Fala pra perfil. gente qual que é essa rede social sua aí, boa. É Fala pra o galera aí. @licita, mas não complica. Em todas essas redes sociais vocês vão encontrar a gente com esse nome. Então é o nosso, eu falo que agora é um videocast, né, Ju? É um videocast. Porque tanto no Spotify quanto no YouTube as pessoas podem nos ouvir e nos ver. Então ele é gravado, o último ambiente que a gente utilizou, inclusive super moderno, tudo a ver com o assunto. O nosso último episódio saiu no dia 10 agora, ontem. No dia 10. E ele tá super legal, a gente tá falando sobre inteligência artificial como ferramenta ali para os órgãos públicos, como uma forma de simplificar os processos, né? E a gente fala muito também sobre... Para os fornecedores também, né? Isso. Como uma ferramenta de otimização, né? Da participação nos próprios processos de contratação. A IA te assusta ou é oportunidade na sua cabeça? Me Olha. ajuda aí. A IA é Entendeu uma o gancho? oportunidade. Uma oportunidade, assim, surreal. Surreal mesmo. A gente falou muito sobre isso no episódio, então eu vou deixar com vocês com a pulga atrás da orelha para poder acompanhar o episódio. Mas é uma oportunidade e a gente fica com a frase que é do Carlos, que é o professor que estava com a gente nesse dia, especialista em tecnologia, que ele falou o seguinte: a inteligência é humana. A inteligência artificial nada mais é que um sistema que vai filtrar, né, todas as informações que ela tem de outros sites e tudo, centralizar ali e te dar tudo de uma forma mais rápida sem que você precise entrar em todos esses sites. Mas, por outro lado, por outro lado, a gente tem que ter um controle humano. tenta prestar muita atenção é o seguinte, que se os processos ou os comportamentos forem inadequados, a inteligência potencializa. Você vai educar o algoritmo. Eu falo muito o seguinte, é a máxima aí, né? Saiba fazer a pergunta, você vai ter uma boa resposta, mas estuda a resposta. É exatamente Porque isso. é fundamental estudar a resposta. Porque ela foi ali no arquivo dela, buscou. Pode ser que aquilo não está adequado. Tem vários momentos que eu estou buscando algumas informações e falo, como assim? Isso aqui não tem nada a ver. Não, e se Mas você, eu seleciono no podcast, o que eu acho você vai que ver tem que haver. Mas é isso aí. A IA, ela veio para favorecer nossa vida. Otimizar o agilizar tempo. o nosso tempo. Dar tempo para a gente pensar, organizar. Eu acho que é isso aí que vocês estão diminuir falando. os erros. Diminuir Porque os a partir do momento que está padronizado, né? Tem uma base de dados. Agora, ela foi totalmente padronizada por uma condição e aí a gente tem que saber o que tirar dela, extrair dela. Agora, para isso, temos que estudar e ter repertório. Sim. Não é julgar. E igual você falou, a legislação muda todo dia. Pô. Se eu não estudar a legislação e ela pegar ela foi parametrizada com aquela informação de um mês atrás, acabou. E você aceitar passivamente, acho que é por aí, faz favor. A Ju, ela tem uma foi uma condenação que aconteceu, né, em referência à IA, que eles pegaram o processo e montaram um processo com uma lei inexistente. No Poder Judiciário, a gente já tem registros de penalizações que estão sendo
dadas a, inclusive, advogados, porque pegam a inteligência, jogam lá para que a inteligência produza documentos e ela produziu um documento com uma jurisprudência inexistente. E aí a gente já tem esses processos caminhando, quer dizer, um risco, né? Tem que fazer a verificação, por isso que a gente gosta de falar sempre, a inteligência é humana, né? É importante pegar esse facilitador, usar essa ferramenta com muito cuidado, porque senão pode trazer um problema maior. Né? Isso, com Eu tive uma certeza. experiência, projeto que eu sou professor, que eu faço avaliação dos trabalhos. O pessoal apresentou um trabalho, julgou uma lei, eu fui checar a lei Nossa. não estava valendo mais. Eu fui julgar. É. Falei, companheira, estuda essa outra lei aí e faz a adequação do seu trabalho. Isso. Estou falando que o pessoal também não está estudando. E nesse ponto foi possível corrigir. Mas às vezes se você manda uma proposta com determinado termo, com determinado Você pode preço, ser impugnado. você pode ser impedido de participar. Vem cá, o podcast, qual a visão de futuro? Como é que vocês estão pensando em escalar ele? Como é que está na cabeça de vocês aí? Eu achei muito legal a proposta suas. Você chegou numa parte que me deixa com um sorriso daqui, me ajuda. Que, assim, o podcast, ele tem tanta coisa, a gente tem tanta coisa para tirar ainda dos planos, e a gente ainda nem contou para os nossos seguidores, para a galera que acompanha os nossos Licita Lovers, inclusive isso é novo, é um nome que a gente decidiu para chamar o pessoal que nos acompanha, que é Licita Lovers. E fora isso, a gente vai ter um quadro novo, né? E a gente não vai contar ainda o nome do quadro novo, que a gente vai colocar para votação só para ter certeza mas que é vai isso ser mesmo, legal. mas vai ser muito legal. A gente também planeja ter patrocinadores, né, para o podcast, com o aumento da visibilidade, com o impulso. Hoje ele é uma forma da gente disseminar o conhecimento que a gente Está muito tem. orgânico, mas você está organizando a questão de patrocínio. Está correto, é por assim que funciona. E aí, futuramente, ali atrelado ao Licita, mas não complica, os nossos cursos de capacitação, tanto para os servidores públicos quanto para os servidores, Os colaboradores das empresas, para uma parte mesmo de desenvolvimento. Porque a gente quer que o setor público compre melhor. A gente não quer nenhum processo sendo aí cancelado ou dado como deserto. A gente quer que eles comprem bem. Da mesma forma, a gente quer que o fornecedor tenha isso como oportunidade e venda bem, tendo lucro, bom retorno. E é interessante, na hora que você fala isso, que nós estamos equilibrando o financeiro com o social. Isso. Porque você está dando uma condição melhor o órgão público de assertividade, oportunidade para o mercado, e as coisas estão acontecendo. O asfalto vai chegar. Perfeito. Sim. O uniforme vai chegar. Sim. Eu achei interessante você pegar isso. E aí a gente chega também com uma coisa ali no podcast para chegar na pessoa física, em mim, em você, na Fernanda, né, nas pessoas que assistem a gente de uma forma que... interesse por esse... Isso. Porque não é que é burocrático, que não é para pessoa. Sim. Porque se ele exerce o controle social, e a gente falou sobre isso também no nosso episódio, que não é porque é um assunto que parece muito complicado, e justamente por isso ele cita, mas não complica, que a gente tira ali o juridiquês, a gente tira ali os termos que são muito complicados de entender, a gente faz o possível para esmiuçar o máximo possível para que a pessoa compreenda, para que ela consiga também controlar, para ela falar assim, poxa, a obra ali, a nossa região, ali é a região da Cristiano Machado. A gente foi marcado aí durante esses últimos anos por várias obras ao longo da via, e a gente ficou assim, o que está acontecendo? Por que não foi entregue? Por que não acabou essa obra ainda? E a gente brinca, né? Já vi relacionamento terminando, povo voltando, gente morrendo e ressuscitando, e nada. A obra ainda não foi entregue. Em primeira mão, hein? Vem aí um episódio de obra. Ótimo, beleza. Sabe outra coisa interessante? A gente pensa um pouco local. Nós temos 5.500 municípios. A grande maioria, podemos falar, 90%, sei lá, que é menos de 10 mil habitantes. Então, ela vive de fundo. E por que não eu estimular o empreendedor local? Eu preparar ele para ele fornecer. Imagina, reduz custo para local, estimula
circula dinheiro. Bom Isso é demais. fantástico. E a Ju falou muito do Contrata Mais Brasil. O Contrata Mais Brasil, eu acredito que ele facilite também esse tipo de compra. Porque ali eles estão com algumas compras voltadas para manutenção, pintura, troca de fechadura, essas Mas coisas. só assim, é são mais possível se a pessoa Tem se organizar e Tem que participar. habilitar, Isso. capacitado, né, de outra E forma. precisa fazer esse movimento de assim, vamos ver o que é isso? Eu posso? Será que eu consigo com a minha empresa? Será que eu consigo com o MEI? Né? Até que ponto eu posso ir? Até porque a gente tem uma lei, que é a Lei Complementar 123 de 2006, que diz que todas as contratações até R$80 mil devem ser feitas exclusivamente com microempresas e empresas de pequeno porte. E a administração não consegue, às vezes, porque o fazer outro lado não está capacitado, porque o outro lado não está preparado. pronto, exatamente. Oportunidade, Ou não acho sabe que como vamos fazer. trabalhar nisso aí, vamos divulgar. Eu quero mudar o drive aqui. Claro. A Ju falou um negócio para mim que chama voto do Tribunal de Contas, Isso. que ela falou da questão da necessidade de gestão de estoque e patrimônio. Isso. Fala um pouco. Fala rápido que eu estou já no final, gente. Calma aí, faz um minuto só para a gente acabar aqui, que tá muito bom o papo, e papo bom a gente vai dando corda para ele. E esse é um assunto muito interessante, porque o Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, ele faz um trabalho muito educativo. Antes de punir, ele tem sempre esse perfil de vamos ver o que está acontecendo, né? Para tentar fazer certo, né? E aí sai um voto no final do ano passado falando que os órgãos precisavam ficar mais atentos às questões de controle e gestão de estoque. Porque o que acontece? Você tem o inventário físico e tem a contabilidade. Esses dois pontos da gestão precisam conversar. E muitas vezes eles não conversam. Então, os procedimentos de recebimento de material inadequados, e aí eu lanço aqui como material bem permanente, mas ele não está aqui, eu não sei onde é que ele está, ele foi furtado, isso não foi dado baixa, foi registrado, ele né? foi depreciado, ele é um veículo, ele está depreciado, isso não consta na minha contabilidade, então eu tenho lá um veículo antiguíssimo com um preço elevadíssimo. Então, esses ajustes são fundamentais. E eu falo muito, Delmiro, o seguinte, que a gente tem como atividade, inclusive, fazer esses alertas, né? Se o órgão de controle está dizendo que é necessário se atentar a essas ocorrências que são inadequadas, vamos fazer um movimento para resolver isso. Né? Oportunidade, gente. Então vamos ver isso como oportunidade. Aqui, nós estamos encerrando, mas eu gostaria das considerações finais de vocês, umas 2 palavras para compartilhar para a gente. Como é que foi essa experiência para vocês? Nossa, o que tocou aqui nós 3 aqui nessa noite maravilhosa? Aqui? Faz favor. Para mim foi maravilhoso. Acho assim, a gente sai muito fortalecida, muito amadurecida. Agradeço imensamente a você, a toda a estrutura que você trouxe. Que coisa bacana, né? Que gente simpática, que quantidade de conhecimento. E a gente vai voltar e a gente espera você também lá, sentado na nossa mesa no podcast. 2 palavrinhas que mexem com você aqui, que você deixa como até ensinamento pra gente. Empreendedorismo e responsabilidade. Eu sei, Paola. Gente, eu quero agradecer também. É uma oportunidade muito bacana de estar aqui. Gostei muito da experiência, espero que a gente tenha outras oportunidades de falar mais sobre compras públicas e desse jeito leve, né? E eu gostei muito de estar aqui e do ambiente, das pessoas, muito legal, muito obrigada. 2 palavras, eu acho que curiosidade e desenvolvimento. Sabedoria, né? Isso é importante. Agradecer a vocês, vamos ficar por aqui, tá? E acompanha a gente na rede social, dá o feedback no nosso canal do YouTube, tá? E outra coisa, tem o meu e-mail também, empreendedormineiro@somospromove.com.br, tá? E agradecer a vocês 2 pela generosidade de compartilhar conhecimento com vocês e um beijo no coração de vocês, agora um especial para minha amada, minhas 2 filhotas, meu querido netinho, que estou morrendo de saudade de você, viu?